Olá, o Jornal Panorama está no ar com as notícias do Parlamento Capixaba. Feminicídio. Em 2015, essa palavra passou a ser bastante conhecida pelo brasileiro. Seu significado, assassinato de mulher, tendo como motivação o fator gênero, foi o tema do Plenário do Povo desta quinta-feira. Estamos em março, mês em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher. Neste mês também, há 6 anos, entrou em vigor no Brasil a lei do feminicídio. O feminicídio é o assassinato de mulheres pelo simples fato de serem mulheres, como se o sexo feminino fosse inferior. A lei considera feminicídio os casos que envolvem violência doméstica ou familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher da vítima. No Espírito Santo, no ano passado, 26 mulheres foram assassinadas por seus maridos, namorados ou ex-companheiros. Qual é a razão de tantas mortes? O Plenário do Povo veio às ruas para saber a opinião dos capixabas. Eu acho que a cultura machista no nosso país ela ainda é muito influente. E desde sempre a mulher vem batalhando para conseguir o seu papel. E infelizmente ela ainda não chegou no nível em que ela pode andar segura na rua e sem que alguém fique olhando, sem que tenha gracinha de pessoas falando no carro, de assédio falando e, consequentemente, o feminicídio. Então, eu acredito que seja por conta dessa cultura patriarcal que ainda é muito machista no nosso país e no Espírito Santo. Em função das leis não serem tão imediatas, né? Então faz com que o indivíduo cometa os crimes e não é punido. Quando é punido, fica lá 1 semana, 2 e logo depois ele está em liberdade, né? Então deveria ser uma lei mais rígida para fazer com que o direito da mulher seja resguardado, né? Tem um pensamento masculino muito forte que a mulher é uma posse, né? Então, com isso, muitas vezes a maioria dos homens não aceita o fim do relacionamento ou não consegue conviver, por exemplo, com uma mulher que ganha mais do que ele ou que tem um cargo melhor ou que arruma uma pessoa melhor do que ele. E também porque a gente tem leis muito fracas, né, hoje no Brasil. E não há muito incentivo para que essas mulheres estejam denunciando, né, esses casos de agressão. Então, você tem muita mulher que é agredida e convive com o marido, e isso acaba virando um feminicídio mais para frente. Então, acho que é um conjunto, né, um pensamento machista com a falta de leis hoje no Brasil. Eu acho que não só o Espírito Santo, mas o Brasil inteiro, ele é muito machista. E a lei do nosso estado, tanto do nosso país, também é muito fraca. Então, e o Brasil sendo machista, o homem acha que ele tem poder sobre a mulher, sabe? Ele acha que ele tem poder de mandar, ele acha que a mulher tem que ser submissa a ele e ela não tem o direito de ir e vir. Do meu ponto de vista, eu acho que é muito isso também. E a mulher, por ser um ser mais frágil, acaba tendo medo e deixando isso ir para frente, né? Porque eu conheço mulheres que vivem em um relacionamento abusivo até hoje e não tem coragem de falar nada por medo do marido pegar e bater nela pelas nossas leis serem ruins, porque às vezes não adianta você ir na delegacia, você denunciar seu marido, seu namorado ou que seja outra pessoa e não acontecer nada depois, né? A lei, né, ela tá em falha com a mulher, porque ela pede para a mulher denunciar quando, né, o primeiro ato é denunciar para que o agressor ele venha se sentir retraído, né? Porém, assim que ela denuncia, ela não tem um aparato legal, ela fica sem ninguém para dar um apoio a ela. Então, o ato de denunciar o companheiro não dá a ela um resguardo legal, né, para que ele venha conseguir ficar longe dela. Então, eu acho que ele fica com mais raiva que não, né, de não ter dela ter denunciado e com isso não consegue ficar longe. Ela não tem medida protetiva. A medida protetiva ela é falha. Eu acho que é uma questão muito mais do machismo que é presente, que é enraizado nesse estado. Tem muitas pessoas que passam de geração em geração esse machismo e, querendo ou não, o estado tem muitos idosos, muitos velhos e isso vai passando e pega aí. E outra questão é das medidas paliativas que tem aqui. Uma pessoa é presa, geralmente é homem, né? Em maioria das vezes é homem, você não pode negar isso. E
Ele é preso, daqui a um tempo ele é solto. Como que isso acontece num estado desse? E as pessoas não acreditam que que a morte é sempre culpa da mulher. Não é culpa da mulher. A culpa é do homem, geralmente. Então, eu acho que essas medidas paliativas e o machismo é a questão mais predominante que tem aqui de feminicídio no estado. A gente cresce, às vezes, numa sociedade que meio que já ensina o homem a ser assim, crescer com esse espírito de posse em cima da mulher, né? E eu acho que às vezes também a lei também coage um pouco as mulheres na hora de denunciar, né, esses abusos dentro de casa. E acaba que com essa pandemia a gente até viu o aumento, né, dentro dos lares que passaram a ficar mais junto, né, as pessoas dentro de casa. E o homem, infelizmente, acaba tendo essa sensação de posse, né, como se a mulher fosse um objeto, e às vezes acaba a gente vendo esses casos que aparecem na televisão, né, de assassinato dentro de casa. Para a deputada Janete de Sá, o respeito aos segmentos considerados minorias, como mulheres, crianças e idosos, passa pela mudança de mentalidade. E a escola é o local onde o enfrentamento à violência deve ser estimulado. Projeto de lei da parlamentar sobre o tema foi aprovado nesta semana. É importante essa questão, especialmente das violências contra as crianças, contra os animais, contra as mulheres, elas acontecerem nas escolas, porque é através de um processo educativo, desde as primeiras séries, das séries iniciais na educação, é que nós vamos mudando na sociedade essa concepção machista, essa concepção de violência que ainda tem machucado muitos animais e tem ferido muitas mulheres, que tem adiantado a infância das crianças de uma forma negativa e também desrespeitados os nossos idosos. Por isso que eu sempre estou propondo que esses debates, essa discussão, ela aconteça no campo da escola e na sociedade, para que, através de um processo educativo, nós possamos mudar a concepção dessas novas gerações e fazermos com que essa nova geração respeite o mais frágil perante a lei que existe na sociedade, que existe no ambiente que nós convivemos. E aí, os mais frágeis são, e que precisam ser respeitados, os animais, o meio ambiente, nossas crianças, nossos adolescentes, os nossos idosos, as nossas mulheres. E, no meu entendimento, é através da educação que a gente vai fazendo essas mudanças na visão machista e na visão ainda de desrespeito que existe em nossa sociedade para com os denominados mais frágeis, que na verdade são muito fortes ao enfrentarem toda essa situação. Danilo Baiense pretende retornar com o Serviço Público de Captação de Córneas para transplante. Os deputados aprovaram o regime de urgência para o projeto de lei. A fila de receptadores já esteve zerada e hoje mais de 350 capixabas esperam na fila. Funcionava no departamento legal a captação de córneas. Existia lá uma funcionária da Secretaria de Saúde que ela ficou trabalhando de 2006 até 2019. Nós conseguimos zerar, tá certo? Porque ela fazia aquele primeiro contato com a família e muitas das famílias autorizavam, então nós conseguimos zerar, né, a fila. Em 2019, tinham 298. Hoje nós temos 376 pessoas na espera. Nós fizemos uma indicação em janeiro do ano passado ao governo do estado para que implementasse a captação de córnea, porque entram no Departamento Belegal, nos SMLs e no SVO, mais de 7 mil pessoas por ano. É um volume muito grande, mas nada foi feito durante mais de um ano, razão pela qual nós apresentamos agora esse projeto de lei, porque muitas pessoas precisam de córnea para voltar a enxergar normalmente, né? E essas córneas estão sendo enterradas, porque se as famílias forem abordadas, muitas delas doam e com certeza, num prazo muito curto, nós poderemos zerar essa fila de espera. Deputado Dr. Hércules comemorou a aprovação de matéria que inclui entidades do terceiro setor como beneficiárias do programa Nota Premiada Capixaba. O programa estimula a emissão de nota fiscal e prevê a distribuição via sorteios de prêmios aos participantes. O projeto de lei da Nota Capixaba é uma luta nossa, uma luta minha de muitos anos. Desde o governo passado que eu venho lutando e agora este governo resolveu mandar mensagem
para aprovar a nota premiada capixaba. O que é isso? Parte da arrecadação será destinada ao terceiro setor. Terceiro setor são as entidades que têm fins lucrativos, tipo a Paz, tipo Pestalozzi, União dos Cegos, a Mais, enfim, são várias entidades que não têm fins lucrativos. Então, alguns deputados puseram algumas emendas nesse projeto. Esse projeto, com as emendas, ficou inconstitucional. Aí o governo vetou parte desse projeto e veio a nossa apreciação. Então nós mantivemos aquilo que o governo achou inconstitucional, mas o projeto está indo enxuto agora para o governador sancionar. Tenho certeza que na hora da sanção, o governador vai chamar essas entidades todas, inclusive esse deputado que é autor dessa ideia da nota capixaba premiada, que eu trouxe de São Paulo, depois trouxe do Paraná. Nós fizemos adaptação aqui para o Espírito Santo e fizemos várias reuniões com essas entidades, especialmente as APAES, União dos Cegos, Luiz Braille, a Mais, enfim, a FEC também, que é o Hospital Santa Rita, mas, bom, enfim, são várias entidades do terceiro setor que nós estamos trazendo para ser premiada, porque esse pessoal ajuda muito ao poder público. E o Jornal Panorama de hoje fica por aqui. Você tem mais informações sobre o Parlamento Capixaba no portal da casa e também nas mídias sociais. TV Assembleia, mais perto de você, e agora no canal 3.2, aberto e digital.